Que chique. Chique, né? Olá, Itapê. Tudo bem? Hoje aqui, ó, Codorna. Tudo bem, Codorna? Tudo bem. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Pela segunda vez. O que você tá achando do estúdio? Estúdio novo, bacana, muito bem feitinho, não? É porque a primeira vez, uns 3 anos atrás, era lá na sala. Era improvisado, mas também dava resultado, né? Dava resultado. Funcionava, né? também. Mas aqui ficou muito mais confortável. E aí fica mais... Mas é sempre um celular e 2 pessoas. Bacana. Ou uma pessoa. Não precisa muito mais que isso. E, de novo, bem-vindo. Muito obrigado. É o seu terceiro mandato? Terceiro mandato. Antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho da última vez, que foi em 2020, que você se elegeu pela segunda vez. Eu estava em campanha, se eu não me engano. E como é que, de lá para cá, como é que tá? Como é que foi a vida? Porque eu sei que muita coisa aconteceu. Então conte um resuminho do seu segundo mandato, principalmente, de um pouquinho resumo, e que tudo isso, como é que é aquela revolução que aconteceu no seu segundo mandato, que virou da sua vida de baixo para cima, enfim, até você chegar no terceiro mandato. Pois é, o primeiro mandato, né, nós tínhamos um grupo, né, de oposição, que nós fazíamos oposição a Simone. No começo eu estava no partido, por eu estar no partido dela, né, a gente estava meio querendo trabalhar junto, né, mas daí tinha muitas coisas que eu não concordava. Eu tentava conversar, né, com o executivo e não obtinha uma resposta assim, não, vamos tentar melhorar, não, era sempre aquela posição de que eles estavam certos, né, e de que eu estava fazendo tempestade em copo d'água. Nós fomos trabalhando, né, fazendo uma oposição, tinha meio que um grupo, né? Era você, o Milton Neri, o Marcos Tadeu, o Bispo André, a Denise, o Marcos Silvério, era mais ou menos. Mas trabalhava junto com a gente, né? Uhum. Mas mesmo a gente sendo oposição, eu sempre deixei bem claro isso. Não era por oposição, a gente era duro, gritava, fazia aquele estardalhaço para ser ouvido, mas a gente sempre votava nas pautas que a gente achava boa para a cidade. Sempre foi assim? As pautas que eram boas para a cidade a gente votava a favor. E as pautas que a gente não concordava, a gente combatia, né? Taxa de lixo, né? Quer dizer, a gente tinha um déficit muito grande no tratamento do lixo, né? A forma como a gente dava conta do nosso resíduo. Mas continua a mesma coisa? Continua a mesma coisa, só que antes empresa, né? Só que antes o recolhimento através da taxa do IPTU, né, que vem a taxa de lixo, era irrisório. Sim. Né? Faltava, havia um déficit de quase 47%, salvo engano. E esse déficit eles resolveram, ao invés de melhorar o processamento dos resíduos, buscar financiamento do governo, que tinha, né? Uhum. Financiamento do governo para fazer queima do lixo por pirólise, né? E outras. Já começa a falar difícil. Pirólise é a queima do lixo, né? Que eles fazem uma turbina, né? E queimam o lixo e transformam em energia elétrica. Tá. Com isso, deixava de pagar a taxa, a iluminação pública, depois de 5 anos. E ao invés de melhorar, eles resolveram mudar a lei, né? Onde eles começaram a fazer o cálculo da atestada da casa vezes a metragem quadrada. Né? Com isso nós tivemos casos, por exemplo, um casal de idoso, amigo meu, que mora no Jardim Itália, eles tinham mais de 7 filhos. Todos casaram, ficou aquela big daquela casa gigante, né? E só os 2 idosos. E eles almoçam fora, jantam fora, né? E produzem de 15 em 15 dias uma sacolinha de lixo. A taxa de lixo deles vinha 900 e poucos reais. Quer dizer, não é uma forma justa, né? Não é uma forma justa
Se você vê o lado, assim, de quem não entende muito, mas assim, se eu tenho uma casa grande, com baita metragem, como é que o setor público vai saber que só tem eu namorando naquela casona, se a casa é minha, e em tese eu tenho condição de viver naquela casa? Mas como é que funciona isso? Você vai querer entender antes de chegar na mudança. Na prática, a taxa de lixo é para recolher e dar o devido processamento no lixo que você produz. Sim. Se eles não produzem lixo, por que eles vão pagar em excesso? Não é? Então, qual seria a fórmula? Eu com o Marcos Silvérios andamos em várias cidades que têm outras formas, né? Tem a lei do IPTU verde, né? Que as pessoas vão dando destino aos reciclados, reutilizáveis e retornáveis, né? E conseguem lá uma credencialzinha, como se fosse um ticket, né? 2 cidades que nós fomos ver. E quando fosse para pagar o IPTU, eles levavam esses tickets e tinham um abatimento do IPTU. Com isso, a prefeitura economizava no processamento do lixo. Era menos varrição de rua, era menos gasto com varrição de rua, menos gasto com ir buscar o reciclado na casa das pessoas, porque elas levavam voluntariamente, né? Quer dizer, eram práticas que não traduziam em abrir mão de receita. Ou seja, era uma prática que transformava a receita em economia. De uma certa forma, já o início de sustentabilidade. Exatamente. Né? É o que várias pessoas discutem, né? A nossa amiga do lixo zero, várias pessoas discutem isso. Então a gente buscou várias formas de apresentar para a prefeitura uma melhora na proposta, ao invés de cobrar mais taxa, né? Aumentar a taxa, melhorar o sistema, né? E na verdade isso foi se degringolando e eu fui perdendo o gosto pelo governo, né? E comecei a combater mesmo, né? Mas mudou, né? Agora aí foi feito, não sei se foi no governo foi feita uma mudança, não foi? Não, continua a mesma coisa. Só foi desapropriado o local que é o transbordo, né? E continua fazendo transbordo de lixo. Não, eu digo a taxa. Não, a taxa continua. É a mesma coisa, a taxa de lixo. Mas não era antes, não era... Quando que mudou? Porque a impressão que eu tenho que foi no primeiro mandato da Simone. Foi no primeiro mandato da Simone, eles mudaram a cobrança como era feita antigamente, só para eu não me lembro a fórmula, mas mudaram pelo cálculo de atestada vezes metragem quadrada da sua casa. Continua isso? Aí tinha pessoas que tinham... Não, mas continua assim? Continua assim. Continua e assim. Como é que está esse casal seu? Esse casal amigo seu? Continuam pagando. Todo mundo continua pagando. Né? Aí o que a gente pensava sempre, né? Melhorar essa proposta. E como a gente não tinha uma resposta plausível do pessoal que estava no executivo, a gente começou a combater, né? Mas sempre botando o que era bom para a cidade. Sim. Né? Por exemplo, vinha créditos adicionais para saúde, a gente não ia deixar de votar, só porque é oposição. Só para voltar nessa questão do lixo. Hoje está cada vez mais insistente essa questão de melhorar essa contribuição do contribuinte versus a retirada que a prefeitura e que o executivo faz. Para Itapetininga, o que você hoje, o que você acha que é viável? Você fala, a gente está falando que a Cláudia como é que uma coisa que, por exemplo, deixou de ser, eu me lembro, que eu não sei em que momento, que a gente tinha que fazer não é que a gente tinha que fazer, a gente ajudava os coletadores no final do ano. Uhum. Depois foi dito que com o novo jeito, a gente não ia precisar mais ajudar. Todo mundo ajudava, lembra? Uhum. E depois simplesmente com essa... E foi uma coisa que todo mundo gostou, porque poxa, agora isso vai estar lá. Lembra disso que tinha essa... Nós sempre tivemos sérios problemas. A gente tinha deficiência com a frota de caminhões que sempre quebravam, né? E tirava a peça de um para colocar no outro. A solução que eles arrumaram foi alugar caminhões, né? Mas eu sei que alguma coisa aconteceu, porque
nunca mais os meninos traziam envelopinho pra gente. Uhum. Então eu acho... Deve ser mais do gestor mesmo, mais do pessoal da chefia mesmo. Que né? faz que dá uma gratificação. Porque eles nunca mais trouxeram, nunca mais. Claro, agora eu me lembro que teve um ano que eu não recebi, né? Eles não, mas vocês não vão entregar mais o envelope pra gente? Era um envelope que daí... Antigamente era um cartãozinho assim. Também tinha, assim. Eles deixavam... Feliz Natal. É porque eles descem, eles desciam e depois subiam catando lixo, e aí tinha um envelopinho também. Mas a melhor proposta que Qual que é a melhor proposta? A melhor proposta que nós vimos na condição do tratamento, retirar o lixo das casas, então foi a lei do IPTU verde, né, que concede ao cidadão que leva voluntariamente seus recicláveis, retornáveis e reutilizáveis aos pontos de entrega voluntária, com credenciamento e desconto no IPTU, e os caminhões apropriados, né, que tinham financiamento do governo do estado. Isso aí foi uma convenção que eu e o Marco Silvério fomos em São Paulo, que é a convenção do lixo, né, acontece anualmente, e apresentaram os caminhões que ele só pega o lixo úmido, que é o lixo da comida, orgânico, etc. E quando o caminhoneiro entra na rua, ele já digita no painel do caminhão o CEP da rua, né? Ele já coloca o CEP postal, já identifica a rua. Quando ele chega na porta da sua casa, ele digita o número da sua casa e coloca o seu lixo na balança. E você paga tarifa e não mais taxa. Taxa é uma coisa que você paga só pelo serviço existir, se você use ou não. Tarifa você paga só se você usar. Tipo a água, a luz. Exatamente. A luz, com isso, as pessoas que têm aquele terreno grande, por exemplo, no Atenas, muita gente reclamou no Atenas, que eles têm terrenos grandes com uma edícula no fundo. Não tem ninguém morando, né? Faz capinação periódica de 30 em 30 dias, eles recolhem aquele saco de mato e dão destino, né? O carroceiro ou quem foi capinar levou embora. Com isso eles não pagavam mais a taxa, eles iam pagar a tarifa do que foi levado ao PEV, né? Ao ponto, sim, ao ecoponto. Você acha que... Bom, a gente está falando aí do seu primeiro mandato. Vamos fazer... Isso foi uma coisa que a partir daí teve uma briga feia, não foi? Nós fizemos o primeiro mandato, Cristina, foi de muito estudo. Por quê? Eu estudava Direito, né? Daí larguei para começar a estudar Gestão Pública. O meu assessor foi até o final da Gestão Pública, eu parei, né, por questões parei por questões familiares, né? Tá. Depois terminei um pedaço, mas não fui pegar o diploma porque eu tinha uma questão financeira para resolver. E eu tinha bastante conhecimento, mas eu não tinha a oportunidade de colocar em prática aquele conhecimento. E muita coisa dentro desse conhecimento era aquém da gestão pública, né? Então eu procurei, como eu já era cadastrado no Tribunal de Contas por causa de mexer com rádio, né, falar sempre no rádio, atuava em uma outra rádio da cidade, eu sempre tinha as informações no meu e-mail do Tribunal de Contas. Aí eu conheci a Escola de Contas Públicas, né, a EPCP, né, que é do Tribunal de Contas. Gratuito ou não? É gratuito. E eu comecei a ver um monte de curso que tinha. E eu comecei a me inscrever e fazer esses cursos em São Paulo, Piracicaba, Araraquara, né? Online ou você tinha que... Não, ia para lá, né? E fazia esses cursos. Fiz o de qualidade controle de qualidade de obras asfálticas, né? Vários cursos. E depois, hoje tem EAD, né? Você faz lá o cadastro no site e hoje tem EAD. Você não precisa se deslocar até São Paulo, Sorocaba, etc. Você faz tudo online. Aí eu comecei a adquirir mais conhecimento a respeito da gestão pública em si, né? O fazer gestão. Porque não é só ser vereador, né? Não é só ser vereador. Comecei a atuar melhor um pouco, né?
fazendo uso dos órgãos de controle externo, ou seja, o Tribunal de Contas do Estado para as possíveis irregularidades, né, com verbas estaduais, né, e contas do município que são correlatos ao crivo do Tribunal de Contas do Estado, e verbas federais, Tribunal de Contas da União. E nas possíveis ilegalidades, a gente tem o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, né? Mas aí quem tem que tomar iniciativa é o MP. Não, tem que pôr o vereador. Você pode acionar. Assim, ele colhe todas as informações necessárias sobre a possível ilegalidade. Não, é porque... possível ilegalidade, e manda para eles, que são os especialistas em descobrir se é ilegalidade ou não, para oferecer denúncia ou não. Essa é outra parte que eu aprendi estudando, né, através do Tribunal de Contas. O vereador não é super-herói, ele não é polícia, ele é polícia administrativa, ou seja, ele tem a liberdade de entrar dentro de um órgão, fiscalizar, ele tem a liberdade de pedir documentos, né? Ele tem essa liberdade. Liberdade não, prerrogativa. A esse respeito dessa prerrogativa, uma pessoa pediu para perguntar como é que se adentra a um hospital. Por exemplo, vocês para usar a linguagem que a pessoa falou, chegando? Ou vocês pedem licença, se identificam? Como é que é chegar num pronto-socorro, por exemplo, qualquer órgão público, e exigir apontamentos, como é que é? É uma coisa que parece óbvia, mas perguntaram, fala isso para ele. Como aquele prefeito que viralizou agora, né? Que ele manda embora o médico, ele vai pagar a indenização pro médico. Ele cometeu crime, né? Não, isso que eu ia perguntar. Ele não podia ter mandado daquele jeito. Ele não poderia agir né? daquele jeito. Daquele jeito ele fez o marketing pessoal, ele se promoveu através daquilo. De uma forma muito negativa. E desgraçando a imagem do Por mais sujeito. que o médico estava errado. Por mais que ele merecesse. Não podia fazer daquele jeito. Né? Não podia fazer também. Exatamente. Isso eu aprendi bastante, porque a maneira de chegar como é. Você notifica, né? Você tem que notificar. Você pode. Assim, você vai lá e fala, olha, eu estarei indo fiscalizar, né? Tal dia, tal hora e coisa e tal. Eles vão se preparar, vão arrumar, deixar tudo certinho. Isso quando você vai fazer algo eventual, como você chegou uma máquina que era proveniente de uma emenda parlamentar. Você quer ir lá, você teve acesso ao projeto de lei que liberou a emenda impositiva do deputado para comprar aquela máquina que foi relacionada no projeto de lei. Tá. Aí você vê no memorial descritivo, né? Você vai ver lá, máquina tal, não sei o que. Ó, eu vou estar indo aí tal dia, tal hora, para eu fiscalizar, ver se essa máquina que chegou realmente é o que está no memorial descritivo. Agora, quando você quer dar um flagrante, né? Você não pode entrar fazendo barulho, né? Fazendo estardalhaço. Você adentra... Sem avisar? Sem avisar, como pessoa normal, né? Mas só que uma pessoa normal não pode chegar no pronto-socorro e ir entrando. Daí você tem a funcional, né? Deixa eu ver. Olha aqui, gente. Aqui, ó. Isso aqui? Daí você tem a funcional, né? Daí você... Olha, deixa eu mostrar. Posso mostrar? Pertinho. Olha que legal. Que bacana, não sabia que tinha isso. Ninguém sabia, aliás, eu acho. Não te dá o direito de ser um policial. Você não é um polícia, você não é representante da justiça nem nada. Mas você é uma autoridade. E eles não podem. Competente, eles não podem negar o seu acesso. De jeito nenhum. Mas isso é bom, assim, porque... Mas você tem que manter a sua compostura, ser cordial com as pessoas que não tem nada a ver com aquilo e elas estão recebendo ordem. E se você encontra, e se o vereador, a autoridade, encontra uma coisa errada, isso aqui era para estar aqui e de repente está aqui. Como é que... Vocês podem tirar foto, vocês podem filmar? Tem que, né? Porque senão, principalmente hoje em dia, alguém vai dizer, tá faltando com a verdade. É fake news. Aí você tem as provas. Como a Marina fez, né? No caso da margarina, da maionese vencida
tá. Né? Na casa do idoso. E vocês podem... No espaço da melhor idade. Espaço melhor da melhor idade. E vocês vão sempre sozinhos ou vão em dois, ou vai só você, por exemplo, o assessor, a autoridade ou o assessor, alguém que vai filmar, ou é a pessoa mesmo sozinha que vai? Hoje em dia, com o negócio da televisão, por incrível que pareça, muita gente assiste, né? Aí praticamente as pessoas reconhecem a gente, né? Sim. Eu, particularmente, eu sou reconhecido pela fala, pela voz. Muita gente não me conhece a fisionomia, não me conhece a pessoa, o rosto, a cara, né? Hoje estão reconhecendo. Eu tenho usado o ônibus gratuito para ir trabalhar, né? Que meu carro quebrou. E as pessoas têm me reconhecido dentro do ônibus. O vereador está fiscalizando aí, ó. E que tá os ônibus? Eu vou dizer para você. Vamos mais para frente, mas a gente volta. Os motoristas são os heróis. Mais para frente a gente volta nesse assunto. Só estamos chegando no seu primeiro mandato. Mas o que eu aprendi, Cristina, na realidade... Nesse primeiro mandato. Na realidade é isso. Aonde acabam as prerrogativas do vereador, se iniciam as obrigações dos órgãos de controle externo e Ministério Público. Tá. Ou seja, eu não posso prender ninguém. Eu não posso julgar ninguém. Mas denunciar você pode? Eu posso denunciar, eu tenho obrigação de denunciar, né? Mas para isso eu tenho que colher as provas. Ou seja, agora saiu o resultado da primeira empresa de varrição de rua que eu entrei com ação, e o Tribunal de Contas do Estado veio para cá, fez várias auditorias, constatou todas as irregularidades, né? E até ilegalidade, né? E agora que saiu a sentença. Mas você demora demais. Foram todos condenados, né? Vai ter que ressarcer, essa coisa toda. E nessa ocasião, eu juntei todas as provas através de requerimentos. Aí é o que eu falo, que o Miguel Turmeiro sempre fala: quem fala que faz sozinho é mentiroso, ninguém faz nada sozinho. Ou seja, para eu fazer todos aqueles requerimentos, colher todas as documentações para eu enviar ao Tribunal de Contas, para fazer com que eles tomassem conhecimento, deferissem a minha denúncia e viessem fazer as auditorias, as inspeções, eu necessitei dos outros 18 vereadores. Quer dizer, 17 vereadores, porque o presidente não vota. Né? Por quê? Porque eles votaram favorável aos requerimentos, né? Sim. Entendeu? Então, para eu ter acesso a toda... quer dizer, eu tive acesso a toda a documentação, mas para eu colher todas as informações necessárias que não estavam na transparência, né? Nem tabela GFIP, que é recolhimento de INSS, Fundo de Garantia de Funcionários, essa coisa toda, eu não posso ter acesso à transparência. Isso aí é um acesso particular, né? Eu vou ter que, quer dizer, privado. Eu vou ter que restrito. Eu vou ter que ir lá na secretaria e ter acesso, olhar lá, né? Ver item por item, né? Se eu precisar tirar cópia, eu vou ter que fazer uma... E a secretaria, quando vocês fazem esses requerimentos, os órgãos que vocês pedem, eles são obrigados a responder no prazo de 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias. Isso é interessante passar. E não é só para mim. Essa burocracia, essa rotina. Não é só para o vereador que é representante do povo, para o povo também. Qualquer cidadão tem o direito. De questionar e obter a resposta. Inclusive, eu citei o artigo da Lei Orgânica Municipal nesta audiência pública da Lei Aldir Blanc, né? Do qual eles não tiveram acesso a nenhuma informação, né? Então eu até citei o artigo lá, eu não me recordo agora, eu tenho uma cabeça fotográfica, mas eu não me recordo muito bem o artigo, não lembro se era 87, 57, não me lembro bem. Mas está lá na nossa lei orgânica, é direito do cidadão. Qualquer cidadão faz um requerimento formal, protocola e é obrigado a responder. Leva junto à Câmara ou pode ir direto na secretaria? Não atende fácil. Porque o atende fácil é o órgão, é a nossa porta de entrada. Ou o seu próprio vereador também. Não, sim, mas se a pessoa não quiser falar ou não sabe o caminho, eu vou lá Perdão. Não, normal. Eu vou lá no Atende Fácil
e toma as informações, né? Aí, esse mandato, quando você fez terminou o primeiro mandato, como que você sentiu como vereador, se você achou que correspondeu minimamente às expectativas dos seus eleitores no primeiro mandato, e você sentiu realmente que esse é o caminho para você, que se realmente você acha que tem uma veia política, assim, uma sensação, não falo de eu sou o cara, não, mas esse é o seu caminho, você sente? Não, na verdade, no primeiro mandato eu fui meio estimulado, né? Porque eu fiquei quase 10 anos no rádio e tinha aquele apelo, né? Porque eu comecei a estudar para confrontar os políticos que iam no rádio, né? Porque eram sempre respostas evasivas, daquela coisa também. Toda, né? Então eu procurei estudar para colocar eles numa sinuca de bico, né? E com isso veio aquele apelo da população de que eu saísse candidato. Então, por 2 eleições eu recusei. Eu não queria ser candidato. Eu não queria ser candidato. Eu gostava mesmo era do quarto poder, que é a imprensa, né? Só que chegou uma hora, Cristina, que eu falo assim, é muito importante a gente perceber que a gente não pode ser o candidato de si mesmo. Todo mundo fala isso. Eu quero ser o candidato. Não, vários segmentos da sociedade têm que ver em você um possível representante, né? Então, quando eu tive essa resposta de que professores apostavam em mim, taxistas, né, pessoas comuns, comerciantes, quando eu vi essa resposta e que eles cobravam de que eu tomasse uma atitude saindo, né, para enfrentar aquilo que eles achavam que era errado, eu falei, ou eu saio ou eu sou covarde, né? Então daí eu procurei até a minha saudosa amiga, mulher do Edson Lima, né? Cláudia? Faleceu? Claudineia, perdão, não lembrar o nome dela. Aí a gente conversando no Barão, eu já tinha conhecido a Simone, né? Quer dizer, eu já conhecia ela de tempos atrás, né? Que o pai dela tinha um negócio de água na Quintino, essa coisa toda. Eu já conhecia ela como jovem, né? Do nosso município. Mas nunca tive amizade, era só de vista. Sei. Né? Porque ela era mais nova que eu, coisa e tal. Quando não é da mesma geração. Eu tenho 52, vou fazer. Ela tem 50 então. É 50 ou 51? Ela tem mais nova. Não ela tem 50, eu acho. Não tem. Aposto que ela tem 50 já. Não tem, acho que não. Você viu como eu nunca fiquei fuçando a vida dela. Mas não é porque, não é que eu fiquei fuçando, é que, se eu não me engano, ela colocou aniversário, alguma coisa nas redes sociais dela. Eu nunca tive esse interesse. Mas se ela for mais nova... eu conhecia, então a gente um dia estava conversando, aí a gente no Barão, né? A Claudineia, aí ela chegou e, não, essa daqui é a minha candidata, Codorna não sei o que, coisa e tal. Por que você não se filia aqui no partido e... Qual que era o partido do MDB? Era o MDB, né? Aí eu entrei na vibe, né? Entrei, e saí candidato. E consegui vencer as eleições, salvo engano, com 1.400 e poucos votos. Aí teve esse mandato. Perdão. Mas acho que o mais aprendizado primeiro. Não foi muito calor, né? Eu entrei eu entrei querendo ser o herói que todo mundo esperava que eu fosse. E não dá pra ser, que eu ia fazer médico trabalhar, que eu ia fazer, entendeu? E não acontece isso. A realidade é outra. A realidade é outra, entendeu? E eu lembro que o primeiro mandato foi nesse nível, assim, né? Eu achei que ia ser um herói, que ia fazer acontecer, coisa e tal. A realidade é outra, eu acho, não é porque a realidade é ruim, é porque tudo tem muita burocracia. Muita burocracia. Pode ter as coisas erradas, mas até para você conseguir fazer a coisa andar, ainda dentro de tudo, é difícil. Mas é que a gente tem que aprender que cada um tem uma função dentro do espectro poder, né? O legislativo tem o dele,
o executivo dele, o judiciário dele, né? E o que as pessoas não entendem hoje, não compreendem, é que dentro do presidencialismo, né, não é só o presidente que manda, é o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente do Judiciário, né? Quer dizer, são os presidentes, tá, né, todo mundo que fazem as coisas acontecer, é tudo junto. Então eu comecei a entender isso aí depois que, no final do primeiro mandato, o que eram realmente as prerrogativas e o que realmente o vereador poderia fazer. Isso através de estudo, né, conhecimento, que eu nunca nego, sempre falo que, e agradeço, né, o amigo Edson Brum, que me levou à primeira convenção, né, do Tribunal de Contas lá em Piracicaba, né. Não levou só eu, fomos vários vereadores, mas eu tive mais interesse, eu tenho mais interesse, né? Ao invés de fazer contato com deputado e coisa e tal, eu tenho mais interesse em absorver. Sim, mas eu acho conhecimento. Só que eu acho que cada vez mais uma coisa não vai excluir a outra. Porque a ideia de vereador ficar só ali, só aqui no seu campo de ação, já não é mais assim. Né? Desde o último, sobretudo depois que surgiu a aprovação da lei impositiva, que vocês têm direito, eu acho que a participação política do vereador deu um baita upgrade. Já indo no segundo mandato, que você não pôde no segundo mandato usufruir disso tudo, né? O primeiro mandato, não era ainda aprovado. No primeiro mandato, através do Edson Brum, nessa primeira convenção do Tribunal de Contas, que eu conheci a emenda constitucional 86, que dava direito ao vereador as emendas impositivas, 1,2 décimos do orçamento. Mas foi aprovado, mas precisava ser aprovado aqui, Então, eu solicitei o Edson Brum que disponibilizasse na Câmara a equipe, né? Foi a Ana Paula, o jurídico, que ajudou a trabalhar nisso. Por quê? Porque nós não poderíamos fazer naquele primeiro mandato, porque já tínhamos passado o primeiro ano de mandato, e no segundo ano de mandato, que é o primeiro ano do PPA, do grupo que entrou na gestão, que venceu as eleições. Então o segundo ano já estava na metade. Nós não podíamos incluir as emendas impositivas no PPA, entendeu? Não podíamos fazer a mudança na lei orgânica e no regimento interno, e já estava, o jogo já tinha começado. Ou seja, ficou para o próximo mandato. 2020. Aí nós conseguimos fazer as mudanças. E isso deu uma virada de chave, na minha percepção, absurdo, porque hoje eu percebo que vocês, quem não está nessa de correr atrás, no bom sentido, vai perder, porque o deputado estadual, o deputado federal, eles têm todo o interesse em tornar público. Você pode falar, não, mas não. Tem que tornar público, porque essa emenda você vai ter que dar conta, o executivo tem que dar conta, e o deputado vai querer estar, quando você receber o dinheiro e fizer a quadra que você quer fazer, ele tem que chamar. O Edson Brum até me elogiou uma situação lá que estava a Câmara lotada, né, que estavam vários segmentos do terceiro setor, né, estava a PAI, etc., me elogiou, porque o terceiro setor, que são as ONGs, entidades, instituições que prestam serviços que a prefeitura não presta, né, que a prefeitura não tem diretamente, diretamente, elas sofriam muito quando fazia a elaboração do orçamento. Para elas era sempre uma quirera para que elas mantivessem o custeio, ou seja, o custeio sempre estava ali pingandinho, na mão, mas para fazer o investimento não tinha. Perfeito. Então tinha sempre que estar correndo atrás, pedindo, se humilhando, né? E depois das emendas impositivas facilitou a vida de muita gente, porque você vê hoje a UIPA, que não tinha carro nenhum, tem 2 carros, né? Com relação ao IPA, uma coisa que eu não consigo entender, por exemplo, isso até eu queria deixar aqui para quem quiser, inclusive você, porque se fala muito, eu vi todo mundo falar da problemática
dos animais de rua. E o quanto eles precisam de um lugar para eles serem alojados e cuidados. Por que ninguém pensou nisso ainda? Então eu fico pensando, carro é bacana? É bacana. Sei lá, uma clínica, alguma coisa assim, é bacana? É bacana. Adoção bacana, adoção responsável é bacana? É bacana. Mas se todo mundo, eu percebo todos os vereadores, todos mais ou menos, falando, grande problema é aonde colocar os animais. Mas eu não vejo ninguém tratando esse assunto. A gente tem várias pessoas que têm. Eu não sou nem independentes. Exato. Então, assim, eu não sou cachorreira, eu admiro, tenho amigas que são cachorreiras, que cuidam, não pode e vai levando para casa e tal, tudo, mas não tem condição e fica um aperto. E aí, onde vai colocar? E aí, uma sugestão para você: procurar um lugar aonde se colocar. É claro que vai precisar de pessoa, de recurso humano, né? Para cuidar. O IPA passou por uma grande revolução. Foram melhoradas muita baias, entendeu? Só que continua superlotada. E outra, não tem como aumentar. As pessoas falam muito de cachorro. Você faz evento, arrecada aquele monte de ração para cachorro. E o gato? Ninguém doa ração de gato. É dificílimo. Não é que ninguém lembra que o gato existe. Só cachorro e gato. Ninguém lembra de gato, nem de cavalo, nem de hamster. Lá no IPA nós temos dezenas de gatos com AIDS felina. Entendeu? Quer dizer, isso aí é muita grana que vai em medicação. Entendeu? Os cães também, tem cães que sofreram maus tratos, que têm os cuidados especiais. Mas se você tiver um grande espaço... Então não é só o espaço. Não, eu sei que não é só o espaço. Mas, por exemplo, eu fico toda vez que eu passo naquela onde era para ser o Ceasa, aquele ali perto do Ecoponto, aquilo é um baita de um lugar. E mas aí você pode ter um monte de coisa. Nada que seja público funciona direito. Mas... Não funciona, Cristina, não adianta. Mas tem que ser passado por alguém. Então, mas a UIPA é esse alguém, por exemplo, outra instituição. Mas o que nós precisamos é investir em educação. Sim. Né? Porque as pessoas continuam largando os cães na rua, cruzando, e eles vão dando filhotes, vão soltando filhotes. Né? Então a gente tem, já foi cobrado nessa sessão, você estava lá, né? Foi cobrado sobre os castramóveis que estão lá parados. Sim, não, mas é por causa de liberação de documentação, não sei o que. Poxa, mas todo esse tempo, será que é tão burocrático assim? Ou será que alguém está pondo empecilho nessa ação? Mas por que colocaria? Então, já foi muito dinheiro com castração. E por que tem tanto cachorro ainda jogado na rua? Então, não é? Mas eles continuarão jogados na rua se não tiver um lugar para eles ficarem. Pois é, mas por que alguém colocaria um empecilho no castramóvel? Para a prefeitura não tem. A prefeitura já não consegue dar conta do que ela dá conta. Então, mas pode passar adiante, não pode? Passar adiante, tem que conveniar com outro. Mas como já tem convênio com a UIPA... Não pode? Aí, não, a lei não permite fazer vários convênios, é um só. Né? Então, qual seria a proposta? Seria alavancar os recursos para a UIPA, para que a UIPA pudesse ajudar as outras, né? Como elas fazem isso daí? Tem muitas cuidadoras independentes que recebem auxílio da UIPA. Sim, mas não nesse nível de castração, desse tipo de coisa. E eu fico pensando que a outra coisa que eu sei que também é complicado. Por exemplo, por que não se faz no Japão? As pessoas sempre reclamam de cocô na calçada. Por que é tão difícil fazer uma lei? Aí eu acho que as pessoas iam chiar muito, mas eu acho que faz sentido. Uma lei para que você saia com o seu cachorrinho, com o seu gatinho, com uma sacolinha, uma pazinha. Porque se você for esperar a educação, nós vamos continuar pisando no cocôzinho. Praticamente já existe essa, né? Já existe? A postura, né? A lei de postura já existe isso. Mas as pessoas não cumprem, não tem quem fiscalize. E hoje em dia você não consegue prender o bandido, querida. Como é que você vai prender uma pessoa que deixa o cachorro cagar na calçada? Não vai. Não é? Não, mas Chega lá, o Bino absolve. Assim. Não, chega lá o Barroso e fala assim, não, coitadinho, só deixa o cachorro cagar lá. Pô. Entendeu? Então, mas nós estamos vivendo uma situação incoerência, muito... né?
É uma... É uma questão de educação. De educação é o que eu falo para mesmo. você, a gente tem que investir em educação. A gente tem que investir em educação pesada nas crianças, porque adulto só aprende com punição. Entendeu? Então, nas crianças, eu me lembro até hoje, quando minhas filhas eram pequenas, elas estudaram sempre nas escolas municipais e na estadual. Uma vez eu fui jogar um papel de bala pelo vidro do carro, né? E minha filha na hora: pai, não faça isso, que minha professora falou que não pode jogar papel no chão. Uau! Ou seja, eu fiquei orgulhoso, porque a minha filha recebeu uma educação que eu estava sendo, cometendo uma irregularidade. Poxa, eu fui educado, muito bem educado, poxa, eu estava fazendo uma coisa que não era para fazer, e minha filha me repreendendo. Ou seja, então a gente precisa investir bastante nessa educação ambiental com as crianças, para que elas se tornem adultos melhores do que nós, né? Porque nós viemos com bastante defeito, né? Na nossa época a gente tinha, hoje em dia tudo é terceirizado, mas na nossa época tinha os garis, aí tinha aquele hábito: vou jogar aqui porque senão depois não tem emprego pro gari, pô. Não é? Consciência, a maioria das pessoas ignorantes são assim. Então a gente vê que a gente tem que estudar, investir em educação. Investir em educação para que a gente tenha tutores responsáveis. Hoje em dia a gente tem leis mais pesadas para tutores que estão funcionando, né? A ação da Polícia Civil aqui da Itatininga está rigorosa com relação à proteção dos animais. Mas não tem lugar para colocar os animais, então não adianta nada. Eles não podem obrigar os acumuladores de cães e gatos a atirar. A gente tem que ajudar, né? Tem que ajudar. É complexo isso, viu? Porque depende do ser humano. Depende do ser humano criar consciência. E a gente é um ciclo, com educação se resolve, mas educação é um negócio de longo prazo, né? Exatamente. Então eu vejo assim que a gestão pública é complicada. É difícil, né? É bem complicado. No segundo mandato, o primeiro mandato... Você ficou quanto tempo? Um ano? Você chegou a ficar um ano? Não lembro. 2 anos. Chegou 2 anos. Um biênio, né? No segundo biênio que tiraram o partido todo. E no primeiro mandato, mesmo sendo oposição, eu fiz 4 leis. Olha! Fiz a doulas, né, que dava direito a parturiente ter a sua acompanhante doula dentro do hospital. Sim. Fiz a de senha sonora para deficiente visual. Tem até 2 bancos agora que eu vou notificar, porque eles não estão com senha sonora. E tem 2 repartições públicas também. A Secretaria da Pessoa com Deficiente está pisando na bola. Olha, fala pro Wesley. O Wesley que é Inclusive as calçadas de Itatininga estão sendo tomadas pelos comércios noturnos, né? Quer dizer, a pessoa, não, mas o cadeirante não sai à noite. Não sai porque você obstrui a calçada, né? Então nós temos vários problemas. Quer dizer, então fiz esse daí da senha sonora para deficiente, a doulas, do comércio ambulante, né, que disciplina o comércio ambulante, dá o direito a eles a se formalizarem para eles terem acesso a Banco do Povo, etc. E disciplina também o food truck, né, para que eles tenham o direito de ter até mesinha, né, quantidade de mesinhas, etc. Parece que o food truck parece que não pegou muito. Parece que não pegou muito, mas ainda tem alguns, né, que fazem assim. O que mais tem, mais em eventos. O que mais tem também é mais barraca mesmo, né? Eu pensei nisso porque. Mas é bom, porque embora a gente que eu falo Brasil, a gente não pegou muito essa moda nos Estados Unidos, o cara viaja lá. Então, nem tudo que é bom para eles é bom para nós, né? Mas eu achei que pelo menos tá bom. Se quiser, vai. Põe uma caminhonete, põe uma Kombi. Tudo a gente tem que disciplinar, né? Tem que disciplinar. Tem que disciplinar. Daí eu não lembro agora qual as demais. Falta mais uma só. Não me recordo. Bananou minha cabeça. Depois eu lembro. E aí no segundo mandato você durou 2 anos, teve tudo aquilo que a gente sabe. E a minha cabeça já estava conturbada. Eu já tinha feito a armação de colocar uma menina no partido lá,
e ela não fez propaganda, não fizeram santinho, não fizeram televisão para ela, ou seja... Então não fizeram mesmo. O partido não estava com nós. Isso. O partido estava com a Simone. Quem tinha obrigação de fazer santinho, televisão e coisa e tal era a equipe da Simone. Quem não fez foram eles. Quem colocou a menina foram eles. Mas a menina ficou numa boa, também não exigiu nada. Ela foi condenada com o marido dela, né? E nós perdemos a cadeira. Mas nenhum de vocês sabia disso e ninguém cobrou? Eu não sabia. Verdade? Eu não sabia. Os demais do partido não posso dizer porque eu estava no hospital, né? Ah, é verdade. Depois fizeram toda aquela armação para mim, eu tive eu achava que era infarto, mas não era síndrome, como é que é? Ansiedade? Ansiedade generalizada? De ansiedade, crise de ansiedade, né? Isso. Parece um infarto, que isso vai morrer. E eu não tomei conhecimento disso, a coisa foi rolando e eu perdi muito dinheiro. Eu imagino. Em 27 anos de casado, nós conseguimos juntar 250 mil, perdi 180 mil nessa brincadeira de cassação. Acabou com a minha vida financeira, nós estamos começando do zero, eu e minha esposa. Né? Mas naquele período você teve 1.000 e poucos votos, quando você teve? 1.200? Eu não lembro agora. Eu também não lembro, mas foi mais de 1.000. Sim, porque fui o quinto lugar. Porque vocês do PSL, fui o quinto lugar. Vocês do PSL foram muito bem votados. Mário Carneiro foi votado. Vocês foram muito bem votados. Fui sexto lugar. Fui o sexto lugar na primeira eleição, sexto lugar na segunda. E agora fui o oitavo. Aí como tudo foi anulado, todo mundo perdeu, o Mário não pôde. Todo mundo, O Mário não pôde assumir. Como eu consegui voltar, eles armaram primeiro a cassação do asfalto, né? Que eu fui fiscalizar o asfalto e tinha uma borracha lá, eu tirei com o canivete e puxei a borracha, né? Era uma sola, que nem uma sola de sapato, assim, de pneu de caminhão. Daí a segunda vez foi a da secretária, que o meu amigo, um sargento da polícia, passou e viu lá, teve um acidente lá, o carro da secretária atropelou o trabalhador na frente da casa dos Noia, não sei o quê. Eu lembro alguma coisa disso aí, mas eu não lembro. E eu sem verificar, cometi um erro, quantos anos na imprensa. Você divulgou isso. Cometi o erro de não ir verificar. Se era verdade ou não. Acreditei na palavra e não era a secretária da promoção. Que tinha sido não era a secretária da promoção, era a secretária da empresa do lado. Quer dizer, eu publiquei, tomei um ferro, pago a indenização em 36 vezes até hoje. Meu Deus do céu. Mas aprendeu a lição. Passou, né? Foi um deslize, né? Com tudo isso que você passou, como que você entrou no terceiro mandato? Quer dizer assim, com qual disposição você entrou no terceiro mandato? Eu não queria ser novamente, né? Sair novamente. Eu não queria sair novamente, mas eu resolvi sair porque eu tenho algumas propostas ainda que eu não consegui viabilizar pelo abrupto interrompimento né? Por ter sido interrompido o meu mandato. E daí eu resolvi sair novamente, né? Porque a minha intenção mesmo é estudar, né? Para alçar voos maiores. Um voo maior, porque eu acho assim, se você ficar sempre, né, naquilo, não responde à democracia, né? Porque a democracia é renovação. Então eu tenho que sair para o outro entrar, né? Renovar a juventude, entrar novas cabeças, novas propostas. Se tem essa prerrogativa de você se candidatar trocentas mil vezes, eu acho que não há impedimento algum. Não há impedimento. Não há impedimento algum. Mas eu tenho. Você gostaria de ser na minha cabeça. Ser prefeito, né? Deputado? Eu pretendo sair um dia candidato a prefeito. Entendi. Daqui 4 anos, hein, gente? Talvez não seja agora, sei lá como Deus preparar, né? 6 anos, aliás. Não sei quando Deus preparar. Daqui 4 anos mesmo. Mas vamos ver. Né? Porque é muito difícil também o jogo, né? Você conseguir a legenda, de você conseguir formar grupo. Mas aí é que tá, você e todos os que pensam em alçar voos maiores, definitivamente tem que estar fazendo campanha desde já. Isso que a turma fala. Campanha. Como que você ganha a eleição sem fazer campanha?
Fazendo. Porque eu faço os 4 anos. Exato. Eu trabalho os 4 anos. Mas isso... Eu sou uma pessoa cotidiana. Mas então, eu mas estou aí é sempre que tá. nos Como mesmos lugares, todos os dias. Então, eu sei, mas o que você já disse um pouquinho ali, é que mais cedo, que você não é muito midiático, mas você vai ter que ser midiático. Positivamente. Na verdade, eu sempre fui midiático. Não, mas nesse... Eu comecei no Orkut, fazia um sucesso danado. A turma acordava de manhã cedo para ler o Codorna você escrevendo. Não é midiático porque você, do que eu conheço de você, de ver você agindo como candidato e tal, você, midiático é o Manga. É o Manga, é. Então, nesse sentido de... A gente não, mas eu fui assim. Aonde? Só que não era do jeito que é hoje. Sim, mas eu fazia esse papel do Manga no mas Orkut. Mas aí... Ah, não, o Orkut era show de bola. Entendeu? Né? Eu fazia esse papel do Manga no Orkut, mas não era visual. Você postava uma fotografia e morria de escrever. Mas aí que tá, por exemplo, o ser midiático, outro dia eu estava conversando com alguém, não sei quem, que sobre o Manga mesmo, né? Que você tem que adequar a sua mídia, ser midiático, com a sua personalidade. Se o Manga fosse ser como o nosso prefeito, por exemplo, mais fechado, não é a personalidade do Manga. Ele é daquele jeito. Ele faz aquilo lá como quem toma banho todo dia. Você tem que encontrar o seu jeito. Seu jeito a minha mídia sempre foi o rádio. A minha linguagem sempre foi o rádio, porque o visual, né, a imagem, né, a televisão, a internet, eles são várias linguagens. Olha lá a linguagem. É luz, som, cenário, pessoas, né? Agora o rádio não. O rádio não tem nada disso. Então, mas aí o rádio é a minha voz e as pessoas me ouvindo lá. Dentro da cabeça das pessoas que elas criam o cenário. Por exemplo, as pessoas vinham do sítio, né? E iam lá no estúdio da rádio. Qual rádio que era? Era a difusora, né? Tá. Eles iam lá e viam eu dentro... Você trabalhava com o Beni? Não sei se o Beni... Trabalhei, o Beni que me lançou no rádio, né? Mas era na Nova Aurora FM, que era uma rádio clandestina, né? E comunitária que eles falavam. Lá na rádio, lá na difusora, o pessoal vinha do sítio para conhecer o Codorna e olhava atrás do aquário e achava que eu era o Antônio Luiz, o senhorzão de bigodão e coisa e tal, né? Aí quando eles ouviam eu falando, falavam, não é possível, esse rapaz cheio de tatuagem, meu Deus do céu. Agora não vou votar nele. Será que é ele mesmo? Aí depois vinham falando, nossa, eu pensava que você era um homão, assim, bigodão, não sei o que, então não sabia que você ainda era meio molecão, né? Na faixa dos 30 e poucos anos. Assim, nossa, mas você é mocinho, rapaz, nossa, como assim? Mas, pois é. Eu sou mocinho. É a ideia que as pessoas fazem da gente. Então, dentro da cabeça das pessoas, eu fazia aquele grande sucesso no rádio, porque dentro da cabeça das pessoas elas montavam o cenário, montavam o personagem. Mas aí que está o grande desafio disso aqui, é que você já não está mais no imaginário, você já é essa pessoa. Então, dentro dessa realidade que nós temos agora, cada vez mais, ela se atualiza tão rapidamente, tem coisas que eu não quero. Mas, por exemplo, você tem que aprender ou ter alguém que a custo altíssimo, porque o mídia social é um profissional caro, para fazer todas essas coisas para você. E a gente tem que se encontrar também, né? Tem que se encontrar. Porque lá, sem as pessoas me verem, elas criavam na cabeça delas aquele cara guerreiro, que brigava, que xingava, que ficava revoltado e coisa e tal, né? E eu fui descobrindo agora, né, que as pessoas gostam mais quando eu estou falando de coisa boa. Eu tenho muito mais alcance, eu vejo nos meus insights lá, né, que eu tenho muito mais alcance de pessoas quando eu falo alguma coisa boa. Mas sabe por quê? Dou uma palavra de fé, um negócio que não é meu. Claro que é seu. É coisa que vem assim de vez em quando, é inspiração, eu estou tocado ali. Você sabe que Deus usa até a boca do imundo quando Ele quer falar com as pessoas, né? Mas aí que tá, isso é uma parte sua.
quando eu esboço essa coisa de falar alguma coisa boa, né, espiritual e coisa, eu tenho um insight muito grande. Mas isso não significa que você vai virar Agora, quando padre. eu vou postar revolta e coisa e tal, eu não sei se há um bloqueio das redes sociais a isso, né? Se elas não param de jogar, né? Elas botam um pano quente em cima. Não, é que o fato de você de bastante visualizações não significa que você vai ser um pastor ou um padre. Você vai ter que encontrar o seu jeito de fazer a sua política assim, sem deixar de ser você mesmo. Agora, para falar desse negócio que você falou que as redes hoje em dia travam mesmo. Principalmente você, eu que sou de direita. O que acontece? Não sei se você já percebeu, até o story eles estão travando. Então eu posto um posicionamento de direita, tudo dentro dos conformes. Trava, para. Você só vai ver esse posicionamento se você entrar na minha página. Agora, ou seja, eles não divulgam. Eles não espalham, porque não pode. Né? Nós não podemos. E é tudo dentro dos conformes. De vez em quando eu sinto de me posicionar. Aí eu vou lá e o posicionamento é onde? No feed, lá. E aí, para driblar a trava que eles fazem, eu posto no feed do Instagram, daí vai lá pro Facebook, e depois eu dou uns dias e posto no Story. Eles travam. Eu não procuro muito mais, já nem ligo mais para essas coisas, nem posto mais nada, nem fico postando nada com intenção de alavancar. Hoje eu posto naturalmente as coisas e como se fosse uma diversão. Antes eu queria realmente alavancar, chamar atenção e coisa. Hoje eu nem me preocupo com isso mais. Mas isso, eu acho assim, quando você fala, eu posto espiritualmente, as pessoas engajam. Eu posto política, as pessoas não engajam. Mas o desafio, então, quando eu tô falando palhaçada, então, nossa. Não, mas aí que tá. Eu leio, qual que é a minha leitura? Não chamando de espiritualidade, não chamando a espiritualidade disso, mas aonde que está o desafio? O desafio está na política, não está na espiritualidade. O desafio não está na palhaçada. O desafio do político, o desafio de quem quer mudar o mundo, entre aspas, está na política. Por isso que eu vejo manga, que eu acompanho alguns políticos, né, de direita, que eles falam coisas seríssimas ali. Você vê que não tem tanto engajamento se eles não engajarem, se eles não botarem dinheiro ali, jogarem pra frente. Agora você vê o manga fazendo palhaçada. Mas a estratégia dele é clara. Ou seja, é melhor a gente pegar a proposta política e transformar em palhaçada, que as pessoas vão absorver mais. Sim, mas a estratégia dele é muito clara. O que ele faz com a palhaçada, com a brincadeira que ele faz? Ele ganha engajamento. Então milhares de pessoas vão e seguem o manga. Então quando ele coloca uma coisa séria política, ela não tem o mesmo engajamento, mas já está bem maior do que era antes. Então, o engajamento político, por ser um desafio, ele exige que você adquira, alcance outras pessoas através dessas brincadeiras ou da sua espiritualidade, quando você que nem eu vi, na campanha mesmo, tinha muita gente fazendo política choveu do podcast, na maioria não faz mais podcast. Parabéns por você ter continuado. Então a gente vê que surgiu muito podcast, muita coisa, e a gente viu que eu não sei explicar para você. Eles foram na onda, na verdade. Foi, né? É uma coisa que foi aquela onda. Foi uma onda e coisas. E eu vejo que há necessidade hoje, sabe, de a gente transformar uma linguagem para as pessoas que não gostam de coisa séria, para a gente poder transferir o conhecimento. Sim. Entendeu? A gente tem que transferir o conhecimento de uma forma lúdica. Porque as pessoas hoje em dia,
principalmente os mais novos, eles não têm mais aquele conhecimento que a gente tinha antes. Não. Eles já não sabem mais nada de geografia. Você vê, Não sabe fazer uma redação, não sabe fazer um texto. Eu fico abismado quando eu vejo aquele garoto Lincoln, que faz entrevistas no centro de São Paulo, pegam os jovens em rave e coisa, e fazem perguntas básicas de matemática, perguntas básicas de geografia, e as pessoas não sabem responder. Uma criançada fútil, que sabe o nome do batom importado que a lei de fulano de tal usa, mas não sabe qual é a capital do seu próprio estado. Não sabe. Né? Então eu vejo assim uma grande necessidade de a gente transformar, nem que seja ludicamente, né? Como a turma faz para o Lula entender projeto de lei, porque ele não gosta de ler, né? Não gosta de nada, então tem que desenhar para ele, né? Então tem que fazer isso, tem que desenhar com as pessoas, fazer uma forma lúdica para transferir o conhecimento, para que elas não fiquem alienadas como estão hoje. Eu penso assim, o que você tem que encontrar é o seu caminho. Eu quando posto as minhas coisas, eu posto não necessariamente para ter o engajamento, porque eu sei que não vai ter, que não vai para frente. O político, você bota ali, fica travado. Mas eu não posso desistir. Exatamente. Então... Ele tem que buscar uma forma de transmitir o que a gente quer transmitir. Exato. Você vai lá, alguém... Uma hora certa, uma hora a coisa vai. Porque a política no Brasil, ela é tão árida para o cidadão comum que ele está desacreditado. Então você tem que postar coisas... É árido, mas é a realidade. Não dá tanto para você enfeitar o pavão. E agora, por exemplo, voltando a falar da política, da sua política, você vai encontrar sobre o seu caminho, porque você precisa para chegar no seu voo de águia, de ave, e formar os seus aliados. Na verdade é assim, olha, eu tenho trabalhado, eu coloco as coisas assim mais por diversão, mais para conversar, mais para distrair na hora que eu estou sem fazer nada, mas eu vejo assim, eu não tenho mais intenção de... Aí que nem eu estava falando no negócio do podcast, eu vi muita gente assim, que as pessoas achavam que ia ter 5 mil votos, porque o cara tá ao vivo lá, tem 400 pessoas assistindo ele, Codorna, como pode isso? Eu falei, vai lá e abre aquele negocinho do olho lá, ó, que aparece as pessoas que estão lá, entendeu? Você vai ver, tem nego da China, Taiwan, do Oriente, né? Quer dizer, pessoas que não vão votar aqui. Isso é um robozinho que os caras compram lá e colocam no negócio lá e parece que tem uma porrada, porrada de gente assistindo, mas não está assistindo. O cara é pago para apertar o botão lá, entendeu? Aí tem gente que ganha dinheiro, que ele está com 5, 6, 10 máquinas assistindo um monte de podcast, mas ele está recebendo para aquilo. Mas aí que tá. Ele não está nem assistindo, tá a máquina ligada. Mas aí é que tá, o meu crescimento é todo orgânico. Pouquinho em pouquinho. Em algum momento eu vou atrás de patrocinador, em algum momento eu vou fazer alguma coisa, mas eu tenho a minha meta. Eu quero chegar em tal coisa, começar a ganhar diretamente do YouTube. Aí é o que eu falo, vou concluir aqui para você. Eu estou pouco preocupado com isso. Mas como é que tá preocupado? Não tá preocupado se você quer ser prefeito? Eu estou preocupado, tá aqui, ó. Eu estou preocupado de estar aqui, pessoalmente, com você, falando cara a cara. Não. É o que eu estou fazendo mais agora. Não, isso eu já fazia mesmo, isso é importante. Mas agora eu estou fazendo muito mais. Porque por menos... Eu estou indo na zona rural, então eles vão ver a minha cara há 4 anos. Eu estou indo lá conversar. Entendeu? Eu estou indo ver. Entendeu? Aí eu vou questionando. E o resultado? Mas o outro era pior. Eu falei, poxa... Então nós vamos precisar de gente boa, não vai? Precisar de gente boa. Se nós temos esse daqui, que foi o mais votado, e vocês estão achando que depois de ter votado não tá bom... Por que não tá bom? Porque o outro também era ruim, mas então nós vamos precisar de alguém bom. Mas antes de a gente falar da gestão que venceu, nesse terceiro mandato, eu estou indo direto lá na Câmara. Eu ia muito de vez em quando e tal. Eu já não tenho intenção de me candidatar mais. E aí eu acho muito interessante o que eu estou aprendendo com vocês lá. Eu fico mais apaixonada ainda por política, porque, e falo isso,
eu coloco isso lá no meu feed, eu divulgo isso. Eu divulgo a política que vocês fazem. Estou indo aos pouquinhos para perceber melhor como é que funciona. E eu gosto muito, a parte que eu mais gosto da Câmara é quando vocês conversam, é quando vocês fazem a parte, é quando vocês falam dos seus requerimentos, é quando vocês falam do projeto, é quando vocês até criticam eventualmente uma coisa do executivo ou outra. É o que eu estava falando para o Mário Carneiro esses tempos, né, que entrou um projeto de lei lá que a gente tinha uma certa discordância, né, com um assunto. Eu estava falando para ele, poxa, o nosso mal aqui, Mário, é debater requerimento, né, e deixar de debater projeto de lei. Né? Que nem créditos adicionais agora que veio. As moções, eu gosto muito quando vocês falam das moções. Veio agora créditos adicionais que nós votamos nessa última sessão. Né? Foi votado 200 e poucos mil. O regime de urgência, agora, né, 3 milhões para a Secretaria de Finanças, daí depois promoção social lá, a emenda da Simone, coisa e tal. Aí eu pego o memorial descritivo, falei, poxa, isso aqui tem que ser debatido, mano. Vai ser na quinta agora, 9 mil reais, salvo engano, era 9 mil reais de PABX, ninguém usa mais essa porcaria. No hospital tiraram essa porcaria aí, e hoje parece que o japonês gasta 600 reais por ano. Isso aí não existe mais, é coisa ultrapassada, entendeu? Essas são coisas que a gente tem que pegar e debater. Sim. E oferecer a entidade ou ao órgão executivo que retire essa porcaria, economize esse dinheiro e compre um negócio mais eficiente, mais barato, né? Que dê mais resultado. Mas não é ruim vocês falarem dos requerimentos de vocês? Não, é necessário. É importantíssimo. Porque mas a gente debate requerimento. Aí a pessoa foi lá, colocou um requerimento a respeito de uma situação que aconteceu, a gente fica pá. E o projeto de lei que era necessário a gente debater, passou batido, todo mundo votou sim e acabou. Bom, você já está adiantando, eu ia chegar nessa parte aí, porque votou e parou. Quando vocês falam de requerimento, de moções, pedir informação, eu sinto falta de uma coisa só. Porque como nós somos uma população que a maior parte não sabe o que é, fica aqui a sugestão para explicar, olhando lá na Câmara, olha, requerimento é isso, moções, porque qual que é a diferença de requerimento e moções? Para isso eu já vou falar para você que é o seguinte, moção, para onde é que vai esse pedido de informação? Nós temos aprovado no mandato passado a ELI, a Escola do Legislativo de Itapemirim. Vou conversar com a Natasha essa semana. E isso é necessário que se coloque para as pessoas entenderem realmente essas... Né? É isso que eu falo para eles, a gente vai ter que usar melhor a nossa televisão aberta, colocando essas explicações. Vai ter uma palestra na Escola do Legislativo para ensinar as pessoas quais são as prerrogativas do vereador. Tem que ser transmitido pela televisão, para que as pessoas saibam que o vereador não é polícia, não é o super-homem, nem o Homem-Aranha, entendeu? Que não vai fazer nenhuma mudança. Nossa, vai começar a brotar médico no não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Mas o vereador ele pode ir lá, tá colocando para o prefeito. Entendeu? Nós estamos com um problema seríssimo de ortopedia. O hospital dando carta para as pessoas dizendo que não é obrigação deles, é obrigação do Estado, né? Aí as pessoas têm aí, hoje mesmo vi uma senhora, um rapaz no mercado e uma senhora que mandaram para mim. O rapaz está no número 690 para cirurgia do joelho. Nossa Senhora. Ele está ativo trabalhando. Ele falou, Codorna, daqui eu não vou aguentar mais. Até o final do ano eu não aguento mais. Aí o que aconteceu? Eu vou cair no INSS, vou deixar de produzir, vou ficar recebendo auxílio-doença. Porque eu não consigo uma porcaria de uma né? Aí uma cirurgia que custa R$6.800. Meu Deus do céu, do que ele precisa fazer? Dinheiro de chiclete pro governo, né? Aí você vê o governo comprando um monte de porcaria,
Entendeu? Vai lá na saúde, agora vai ter audiência pública da lei de responsabilidade fiscal, que é quadrimestral. Então agora é o quadrimestre de fevereiro, vai ter audiência pública da saúde. Quando vai ser? Eles vão apresentar tudo que foi as metas alcançadas com o que foi proposto no orçamento. Importantíssimo isso, hein? Né? Então isso que eu falo para as pessoas. Você está lá na fila, aí eles vão colocar lá a meta. Recebemos tanto para fazer tantas cirurgias, né? Conseguimos alcançar a meta. Você está falando de Itapê ou Estado? Não, Itapê. Ah, tá. Aí vai falar lá, olha, eu estou aqui, é audiência pública, eu gostaria de me manifestar. Se vocês cumpriram a meta com esse número de cirurgias, por que eu estou no número cento e tanto? E até hoje estou esperando há 3 anos. A audiência pública é importante para isso, para que as pessoas tomem conhecimento. Mas estava conversando... O negócio de passar as pessoas na fila. Fala assim, poxa, Codorna, por que você conseguiu passar fulano na frente de fulano? Eu falo, eu não consegui. O que acontece é o seguinte, o cara fazia 2 anos que estava esperando a cirurgia. O que eu falei para ele, onde que você entregou? Lá na central, lá, do meu bairro. Aí a vez que eu fui lá, tem uma pilha de papel. Nossa. Eu falei, preciso achar essa pessoa aqui, né? Por que até hoje, né? Começou a procurar, tava lá o papel da pessoa. Eu falei, mas por que não encaminhou? Porque faltou o carimbo do médico com o número aqui. Eu falei, por que não retornou para que colocasse o carimbo e assinatura? Quer dizer, tudo isso daí tem que ser colocado na reunião do Conselho Municipal de Saúde para levar a conhecimento do pessoal da saúde depois, quando tem a quadrimestral, né? Para que eles elaborem uma nova maneira. Melhorou bastante depois que muita gente começou a pegar no pé com relação a isso, né? Voltar. E aí nós temos funcionários capacitados e bons para fazer isso. Mas às vezes você vê, eu sempre falo, o funcionário de carreira, ele exerce uma função técnica e burocrática. O funcionário de livre nomeação política, que é o cargo de provimento de comissão político, né? Ele exerce uma função política. O que é Ele insere dentro da máquina administrativa a proposta política do grupo que venceu as eleições. Ou seja, ele vai trabalhar politicamente. Ele não vai fazer nem técnico e nem burocrático. Ele vai fazer o que eu não entendi. Por isso que ele é secretário, diretor, chefe de setor. Ele coloca a política. A política de esquerda é diferente da de direita. A de direita é diferente da de esquerda. Não, ele vai colocar a proposta política. É como a esquerda movimenta as peças do jogo. É como a direita movimenta as peças do jogo. Ou é como o sujeito que está lá movimenta as peças. Não? Então a plataforma de governo ela tem um objetivo para seguir os 4 anos. Não? E essa pessoa ela vai seguir a plataforma de governo do grupo político. Tá, mas e não o que é técnico e burocrático. Não, mas o técnico burocrático tá ali. Você achou o nome da pessoa lá embaixo. Essa pessoa que você diz, a gente nem tá falando do secretário. Essa pessoa que tem comissionado, ela não pode estar lá no burocrático? Não. Por que não? A pessoa política não pode exercer função técnica e burocrática. Por que não? Porque ela não é concursada. Mas então por que... Ela só está, ela não é. Então, eu sei, mas ela não está por um período, por que ela não pode tirar, por que ela não pode ajudar? Na verdade, ela que atrapalha. Ela que atrapalha os procedimentos. Não, mas porque a pessoa vai lá pegar, não, viu, preciso. Não, mas isso aí não é agora que vai fazer. Agora você tem que fazer aquele outro negócio lá. Quem fala? O político. Imagine. Imagine. Vamos supor. Só de pessoas que não acreditam assim como você, que deixa eu explicar. Esse caso concreto aqui. O técnico ele é obrigado a fazer o que é técnico e burocrático. O político não. Não, escute uma coisa. O político faz o que é política. Aí ele vai lá, ele ajeita a vida de uma pessoa, ajeita a vida do outro por política. Não, só escute. O técnico burocrático, o funcionário público, tinha lá o papelzinho desse moço que você foi, essa guia da pessoa que estava lá embaixo. Se o funcionário técnico burocrático, ele não sabe se isso aqui, se o seu amigo ou a pessoa que você faz parte é político ou precisaria ser atendido. Se tem esse bolo de coisa aqui e tem um comissionado de baixo escalão
que ganha lá mais ou menos o que esse rapaz, que o técnico aqui ganha, o que o funcionário público aqui ganha. Por que ele não pode ajudar esse técnico? Ele não está subordinado ao técnico. Não ajuda, filho, ele faz política. Mas não entendo isso. Não entende? Ele faz política, ele não faz nada técnico burocrático. Ele só atrapalha. Atrapalha como? Atrapalha fazendo política. Mas como que ele vai Porque fazer se política? as pessoas fizessem o técnico burocrático, ele voltava lá, isso aqui tem que encaminhar novamente lá para se carimbar e assinar aqui. Não, mas agora não dá para fazer isso aí, tem que fazer aquele negócio lá que o prefeito pediu, que a secretária pediu, deixa isso aí para depois. Ele recebe ordem. Mas ele é um funcionário... O técnico burocrático recebe ordem. Eu entendi, mas eles recebem ordem de um comissionado na mesma altura que da ele? Pessoa que está acima dele. Então, eu tô falando desse cara aqui embaixo. Eu tô falando do comissionado aqui embaixo. embaixo. Não existe o embaixo. Não existe o embaixo. O embaixo é técnico e burocrático. Então, ele é técnico e burocrático. Ele insere no sistema, ele assina, ele faz gestão. Quem manda é o político. Por que ele não encaminhou? Quem manda é o político. Por que ele não encaminhou esse? Não encaminhou porque ele recebe ordens. Não, ele que deixou lá. Ele recebe ordens. Você acha que o secretário... Ele recebe ordens. Olha, eu tenho essa pilha aqui para enviar. Vai depender de chamar um motorista, vai lá, encaminha de novo para lá. Não, agora não é hora de fazer isso aí. Agora é hora de fazer aquele negócio lá que o prefeito pediu. Não, você está querendo dizer que o funcionário público... Você mesmo acabou de dizer que o funcionário público... A guia lá não tinha assinatura do médico, sei lá de quem, e ele não avisou o paciente. Isso tem a ver com o funcionário político? Ele recebe ordens. Você acha que o funcionário público não mandou esse seu... Ele não mandou... Não ligou pro paciente que estava com a guia, que não pegou a assinatura do funcionário, do médico, porque ele foi impedido? Não dá, Codorna, não é possível que daí vai ficar... Recebe ordens, filha. Recebe ordens. Prioridade é o que o político quer. Eu não acredito. Prioridade é o que o político quer. Não acredito. Não acredito. Prioridade é o que o político quer. Não, então e daí tem aqueles também que favorecem os amigos, favorece esse, favorece aquele. Mas entendeu? então é por isso... Aí vai lá e fala assim, ó, tem um aí que tá não, daí ele vai mexer. Vai ver. Ah, é verdade, tem um aqui mesmo. Você acabou de falar que funciona, que aí o cara falou pra você, tem uma lista desse tamanho, o rapaz estava lá embaixo. Mas ele não pode fazer nada, ele não tem autoridade para ele fazer, ele recebe ordens. Mas como vai lá e fala assim, ó, cidadão, tem um monte aqui sem carimbo e sem assinatura. Agora não é hora de mexer com isso daí. Daqui. Agora por exemplo, não é hora de mexer com isso aí. Uma coisa que eu preciso entender. Quando o rapaz... E daí o funcionário público que contrariar o sujeito que é político em cargo de comissão, viu? Ele é perseguido. Como a maioria dos funcionários são hoje. Na educação, na saúde. Deixa eu perguntar mais uma vez. Esse funcionário público que... Ele vai começar a pegar os papéis aqui e dar andamento no negócio. Nossa, não. a fulana lá no posto achou o meu papel e deu andamento. Nossa, maravilhosa, deveria sair candidata a vereadora. Pronto, fudeu a vida dela. Desculpe falar, fudeu. Viu? Deixa eu falar pra você. As pessoas que fazem o seu trabalho corretamente são destacadas, entendeu? Porque ajudaram o povo. Quem que conseguiu para você lá tirar você da fila? Foi a funcionária fulana de tal. Nossa, ela devia sair candidata a vereadora. Aí já vai o político em cima e... Não acredito nisso. Deixa eu falar uma coisa pra você. Por isso que o Brasil tá assim. Deixa eu falar uma coisa pra você. Desculpa, mas é por isso que o Brasil tá assim. Mas você não é que o Brasil tá assim. Você não tá entendendo o meu raciocínio como cidadã. O paciente foi lá no posto de saúde. Chegou lá no posto de saúde com essa demanda. O funcionário leu. O funcionário público leu. Olha aqui, seu Codorna. Ninguém lê tudo. Escuta. Você tá desculpando o funcionário público agora. Escute, olha, dona Cristina, tá faltando a assinatura do seu médico. Isso é básico. Isso não tem nada a ver com o político. Mas quem recebe não é viu? Vai das pessoas que recebem. Você acabou de dizer que quem organiza isso aqui, quem faz esse trabalho burocrático é só o funcionário público. Então, se ele recebeu isso aqui da Cristina Bernardes, falou, dona, e não viu... Ele encaminha pro setor, o setor que vai ler. Não, mas ele tem que... Não é ele. Não é a pessoa que recebe. Mas tá errado. Então... Tá errado. Quem que faz a organização dentro do sistema?
É o secretário, o diretor e o chefe. O secretário, o diretor e o chefe são políticos. Você não está entendendo. Mas você não está entendendo. Hierarquia. Não, mas é hierarquia. Mas está errado. Você não pode abençoar, você não pode passar pano para os funcionários. Eu chego lá com essa demanda. Você vai receber, dona Cristina, está faltando. Se a senhora não voltar para lá, para o seu médico, isso aqui precisa. É básico. Você vai no posto de saúde? Eu vou, mas eu vou. Você já levou uma guia? Quem recebe é atendente, Cristina. Ela Sim, não confere, são centenas de pessoas. Centenas de pessoas. Só no meu posto tem mais de 20 mil prontuários. A pessoa que recebe não lê. Ela não tem tempo para isso. Ela encaminha para o setor que vai dar encaminhamento. Não acredito. E Eu não acredito que um cidadão leva uma demanda lá, uma guia, que ele não sabe que está errado, alguém vai receber, vai jogar lá e vai ficar lá? Não joga, ele passa para o setor. O setor vai ver. Aí quando ele vai lá e vê, ele fala, olha, tem que ir lá. Acabei de explicar para você. Tem que ir lá, fala pro chefe, viu? Tem que ir lá e não é hora de fazer isso. Tem que ligar pro pastor. Não é hora de fazer isso. Duvido, eu não acredito nisso. Então tá bom. Eu não acredito. Então, o que eu sei que existe? Os vereadores ganham muito voto porque eles passam um monte de gente na frente. Tem bastante que faz isso. Até hoje eu não tive conhecimento, que senão eu denuncio. Ué? Porque o direito tem que ser igual. Você não pode, jamais, é inadmissível você ter que procurar um político ou passar alguém você na frente de alguém. Mas não pode. Porque o vereador, você disse que o vereador é autoridade. E muita gente. Então, mas não pode. Não pode, mas faz. Não pode. Isso é crime. Não é crime. É crime. É crime se passar as pessoas na frente, é crime. Agora, você corrigir um erro não é. Entendeu? Não, eu como autoridade posso chegar lá e falar assim, olha filho, isso aqui você tem que botar lá no encaminhamento. Aí ela vai lá, vai falar pro chefe, o chefe na minha frente vai ficar envergonhado e vai dar. Agora se tiverem só os dois, não. Prioridade é o que eu falei pra você, isso aí deixa pra depois. É assim que funciona a hierarquia. Não. Tem um monte de gente sendo perseguida. Mas então não adianta levar guia nenhum, porque vai ficar parado lá. Não faz sentido, não faz sentido. Então nada funciona na saúde pública, seja de Itapetininga, seja de Angatuba, seja de onde for. Se funcionasse, não tinha 600 pessoas esperando cirurgia. 600 não, 600 até essa pessoa que eu vi, né? Tem muito mais pra cima dela. Pois é, infelizmente é assim. Que nem eu cheguei lá na policlínica, vou passar na reumatologista. Cadê os exames? Pelo menos eu não recebi exame nenhum na onde eu fiz exame. Eu achei que os 4 milhões de informatização eu ia chegar aqui e ia estar o exame no computador, como é no meu médico lá em Itu. Tem que trazer o exame. Aí vai lá e vê. Poxa, senhor Eduardo, o senhor não existe no SUS? Falei, como assim? Faz 23 anos que faço tratamento no SUS? Como que eu não existo no SUS? Eu tive que levar conhecimento do Conselho Municipal de Saúde para levar a prensar a secretária, entendeu? Para ver o que está acontecendo. Eu vou lá, não tem exame, não tem registro meu do SUS, nem nada. Mas se não tem o registro no SUS, tudo bem, se não tem a tecnologia, mas o exame você não tem em mãos? Não sai com o exame do laboratório. Fica no meu prontuário lá no... Por conta da sua condição? Não, fica lá no prontuário. Eles vêm com essa conversa de que, não, é por causa do seu problema de saúde, que cada um tem que ter, de jeito nenhum. Eu tô indo lá no médico para resolver um problema de saúde, como é que não vai ter meus exames lá? A verdade é que existe hierarquia. Cara que está lá para baixo não manda mais do que o secretário, não manda mais que o diretor e não manda mais que o chefe de setor. Sim, se eles falam que não é para fazer isso aqui agora, não vai fazer isso aqui agora. Então você está dizendo que o secretário quer que fique esse monte de gente na fila? Não, ele quer que tome conta do que era para tomar conta, e isso daí que o cara viu lá, isso é problema seu agora, não é para fazer isso aí agora, pô. Vamos mudar de assunto, porque olha, eu acho... Infelizmente é difícil de aceitar, filha, mas é assim que funciona. Aonde está a política, não tem trâmite. Mas todo mundo está trabalhando pela saúde pública. Se o próprio Mário lá falou sobre o AME, eu lembro quando o AME funcionava. Minha mãe tratou
Era só fazer os exames no AME, era tudo rápido. Eu também operei as duas mãos. Eu operei as duas mãos. E se o AME não está mais funcionando, ele não está mais... Política. Então, mas ele não está mais só não funcionando aqui. Isso não é uma prerrogativa de Itapetininga. Ou você acha que é só Itapetininga que está fazendo errado? Você acha que é só Itapetininga que está fazendo errado? Eu acho que tem defeitos em todos, mas uns são melhores e outros piores. Mas aí eu fico pensando que a gente, nesse caso, por exemplo, você tem mais autoridade, você é autoridade e tal, mas é o que você acabou de falar mais cedo. Para você falar qualquer coisa, você tem que ter mais elementos. Não tem que ter mais elementos? Elementos não só... elementos realmente comprováveis, não é? Assim. Então a gente está falando, você está falando para mim uma coisa você diz que é política. Eu me recuso a acreditar, porque como é que vai fazer com a pessoa mais pobre? Pois é, essa desgraça do funcionário público. Ele quer resolver o problema e não pode, é impedido porque a autoridade que está acima dele não deixa. Não é assim que vai fazer, é de outro jeito que vai fazer. Deixa isso aí que depois o fulano de tal vai ver o que é e vai inserir no sistema. Agora não é para você receber lá e cadastrar isso aqui. Acabou. Ele tem outra ordem para fazer. Mas se fosse assim... Lá, a mesma coisa. Por que a senhora não andou? Porque minha chefe falou que é para deixar aí. É para deixar os errados aí, depois manda tudo de uma vez. É assim que funciona. É hierarquia. O funcionário público não faz o que quer. Mas ele não pode fazer ele faz o que tem que fazer. Ele faz o que ele tem que fazer. Faz o que tem que fazer. Ele tem a chefe dele, ele tem a enfermeira-chefe, ele tem Não, a chefe dele é política. Secretário, diretor e chefe de setor é nomeação política, filha, não é concursado. Sim, mas eles não ficam lá no posto de saúde, eles não ficam lá. Mas manda. Eles não sabem. Você não está entendendo. Não. Você não está entendendo que você tem liberdade para trabalhar. Você tem liberdade para trabalhar, você não tem um chefe. Você tem chefe aqui? Não. Então, você não sabe o que é ter chefe. Não. Então, você não sabe o que é ter chefe. Principalmente quando você tem um cargo que você tem estabilidade, você prestou concurso. Mas tudo bem. Você tem um estatuto. Como é que você está falando da secretaria? Você pode sofrer sindicância. Como é que o secretário, você está falando tudo que a secretaria tem lá a política. Como é que o executivo fica sabendo dessas coisas? Nem sabe. Mas então... Nem sabe. Sabe o que eu acho que o prefeito sabe de tudo. Claro que não, mas... O secretário sabe de tudo. Você acabou de dizer que ele faz a política. Não, essas coisas, por isso que quando eu soube dessa coisa, eu levei ao Conselho Municipal de Saúde, mandei chamar gestor de contrato, mandei chamar as pessoas, supervisor. É assim que funciona. Está muito confuso, eu não entendi muito. Mas se é tudo político, então para que tem funcionário público? Você não entendeu mesmo. Tá não difícil entendi, porque... Funcionário exerce função técnica e burocrática. Exato. Ele coloca no sistema e ele atua só. Então... Quem manda são os políticos. Não, ele está confuso. Não, quem manda são os políticos. O dono da empresa é o político. O funcionário é trabalhador. Se o seu serviço é limpar copo, você não vai querer. Você não adianta você querer lavar prato, porque você não vai poder lavar prato. Eu até entendo que a saúde pública... Se você é lavador de prato e lavador de copo, não adianta você querer fazer serviço de cozinheiro. Você não vai fazer. Eu entendo que a educação, que a saúde pública de Itapetininga e do Brasil como um todo, que é ligada ao SUS, ela está deficitária. É tudo muito... o médico ganha muito pouco, tudo isso que a gente já sabe. Mas eu me recuso a acreditar que o que você me falou é verdade, que esse cidadão que deixou lá não foi obra da política, que a guia dele ficou parada lá. E você, como vereador, foi lá, olha, esse aqui, é porque está faltando. Não foi o funcionário de comissão que falou para você, foi o funcionário público. Ficou faltando... Não, o funcionário público, ele responde ordens. Bom. Ele tem que responder ordens. Ele não passa por cima do secretário, não passa, senão ele sofre sindicância. É perseguido, muda de setor. Eu tenho um agora da cultura lá que foi mandado para finanças. Mas de repente... Porque ele faz a parte dele de turismo e coisa e tal, e não queriam que ele fizesse tal coisa, tocaram ele para outro lugar. Acabou. É assim que funciona. Funcionário público de carreira. É assim que funciona.
queriam que ele fizesse uma coisa, ele queria continuar fazendo o que ele já estava fazendo, e ele foi fazer a outra coisa e continuou fazendo por fora. Aquilo lá. Tiraram ele do computador, tiraram a senha, tiraram tudo, o trabalho do cara de anos acabou, e ele foi para outro setor, remanejado para outro setor. É assim que funciona, filha. Mas não esse caso aqui. Daí eu aprendi da pior maneira, você também vai aprender. Eu sei que é deficitário, eu sei. O que a gente tem que fazer? Eu sei que nesses casos, quando há uma teimosia, eu tenho que ir lá registrar e denunciar. Entendeu? E a pessoa tem que ser punida. Mas a verdade é essa. Gente, o funcionário público, ele responde ordem. Ele tem que cumprir ordem. Você falou de uma situação de alguém, um funcionário público na Câmara lá, que ele estava trabalhando de domingo a domingo. Perseguido pelo chefe, que é político. Um funcionário. Que é cargo político. Mas o chefe é maior, o secretário não sabe disso. Não sabe, mas o cargo comissionado é protegido do secretário, né? Ele tem liberdade. Mas isso é desumano. Pois é, vai fazer o quê? Vai responder, o meu advogado acho que vai entrar com assédio moral. É isso que você falou. Eu já direcionei o funcionário público ao meu advogado, ele já está em contato lá e ele vai entrar com o processo de assédio moral. Ele falou na sessão da Câmara, acho que foi essa a última? Penúltima, né? Foi quinta, na segunda que você falou, eu acho que ele falou sobre um funcionário público de carreira, trabalhando de segunda a segunda, em buraco, cavando buraco de segunda a segunda, fazendo um serviço sem descanso. E foi um absurdo, eu fiquei pensando, não é possível um negócio desse. E esse trabalho, certeza absoluta que o chefe desse comissionário intermediário não sabe, não tem que falar direto com o secretário? Vai falar lá, daí já começa o burburinho, começaram a perseguir o rapaz. Ele tentou buscar socorro, começaram a perseguir, porque o que vale é a política. Tá o grupo político lá, ninguém vai contra ninguém. É triste de falar, filha. E aí um ser humano, um funcionário público vai ser tratado dessa forma? Pior ainda, perseguido, exonerado, sofre sindicância. Grave. Isso se não arrumarem um bolinho podre pra ele, né? O que é arrumar um bolinho podre? Arrumar um bolinho podre, uma encrenca pra ele. Olha, ele fez cagada aqui, ó. Olha o que aconteceu por causa da cagada dele. Gente do céu. É difícil, filha. É difícil. Bom, isso posto, a gente já está indo para o final, porque é complicado. Isso posto, deixa eu falar uma coisa para você, nessa situação toda de terceiro mandato. Como vocês, em tese, são você, Marina e o Itamar, em tese, vocês são oposição. Ou independentes. Eu sou independente. Então, isso que eu ia falar, porque eu gosto muito mais da nomenclatura independente do que oposição. Porque oposição significa aquela coisa muito militante. Agora, como é que é ser independente quando a maioria é situação? Como eu falei na última vez, estava tentando explicar um projeto de lei, né? Eu não estava explicando para tentar convencer os pares a votar contra, que eu me abstive, né? Que eu não entendi isso. Que era no caso das nomenclaturas ali. Na verdade... Achei errado você se manifestar. Mudavam as nomenclaturas, só que na justificativa dizia que era só 2 cargos... mas eram 2 cargos em cada secretaria, e para isso precisava o impacto orçamentário. Não? Quer dizer, o projeto estava tramitando de forma errada. Mas eu me abstive para não votar nem sim nem não. Mas por que a abstenção se você... Eu até lembro que você falou que se sentia inseguro, mas eu não senti que você se sentia inseguro. Me abstive. O que significa... quando o político diz que vou me abster, significa exatamente o quê? Que eu abro mão. Como é voto perdido mesmo, é voto vencido. Mas se é voto vencido, por que você não votou contra? Não votei contra porque eu me abstive. Se não ia fazer diferença? Não ia fazer diferença.
Mas então... Um voto não, grande bosta. E um voto, e um voto de abstenção, grande coisa. Não, me abstive. Uma matéria para mim que se tornou irrelevante. Isso não significa, talvez, uma possibilidade de manter o canal aberto para uma conversação? Eu deixei... Eu digo politicamente. Eu deixei todas as possibilidades. Até a secretária até tentou me convencer, mas eu vou me pautar pelo que veio na assessoria técnica jurídica, né? Faltou impacto orçamentário e é necessário impacto orçamentário. Se é necessário o impacto orçamentário, eu poderia ter votado sim. Não, eu digo... Eu poderia ter votado sim, eu me abstive da votação porque faltava documento. Se faltava documento, ainda assim foi votado e foi aprovado. Em algum momento esse documento vai ser anexado ao processo. Já passou o processo, né? Já virou lei. Então alguém não pode virar e falar, alguém que eu digo, ou o MP, o Ministério, sei lá, por alguma razão, vamos dar uma olhada nesse processo e está sem documento, o que vai acontecer? O que pode acontecer? Nada. Porque já passou. Já, está em vigência já, né? Por que também está em vigência? E aí eu acho uma coisa, já que vocês conseguiram isso, eu achei muito bacana, que o projeto de lei, regime de urgência, vindo do Executivo, vocês já estavam aprovando direto, né? Assim, direto, gente, no mesmo dia, né? Mas vocês já recebem ele antes, né? O regime de urgência ele serve para dar celeridade dentro da casa. Exatamente. E não dentro da sessão. Então, mas acontece que dá dentro da sessão. Só que a impressão às vezes a impressão que eu tenho vendo é que ninguém lê projeto nenhum. Ou muito poucas pessoas lêem projeto. Eu leio inteiro. Hã? Eu leio inteiro. Você lê inteiro. Eu leio, eu fico vendo a assessoria, principalmente justificativa e os pareceres. Eu fico vendo a movimentação. Fico observando lá do meu cantinho a movimentação da Câmara, né? Dos vereadores e tal. Eu fico olhando assim, é nítido que tem gente que não leu nada. Tem maioria. Eu não posso dizer que a maioria... A maioria vai na confiança da palavra do que o Executivo falou, né? O Executivo tem essa mania de, quando é algum projeto que vai dar polêmica, ou tem alguma coisa que está faltando, ou coisa assim, eles reúnem a base lá, né? E discutem com eles lá e vão para a Câmara. Então tem uma conversa prévia. Mas é uma opinião pré-formada, né? O Executivo formou uma narrativa. Essa palavra é triste. Formou uma narrativa que convenceu ali o pessoal e eles vão votar sim porque eles são da base. Mas agora, vocês vão lá também? Você tem que ler para você ter a interpretação do que está escrito. Porque o que o Executivo faz não é errado. Mas não cabe ao vereador, ao deputado federal, estadual, pegar e ler esse projeto. Tem que ler. Deveria ler, sobretudo. Mesmo ouvindo a narrativa, para você poder confrontar o que ele disse. Na minha cabeça, assim, a palavra narrativa, ela está tendo uma conotação cada vez mais tão negativa, né? Mas eu acho bacana você ler alguns outros lá que o Dr. Mário lê muito. Outra coisa que eu observo é que vocês não pedem muita vista. E reclamam quando alguém pede. Não, quando está em regime de urgência, só 2 membros da comissão correspondente ao projeto de lei podem pedir vista. Não precisa alguma coisa para a educação. O comum, o vereador que não faz parte não pode. Os membros da comissão de educação podem pedir vista. 2 membros ainda. Tem que ser 2 entendeu? Um só não pode. Só um não pode. Quando está em regime de urgência. Mas o Mário pediu. Agora, quando não está em regime de urgência, daí você pode pedir vista. Entrou o projeto de lei e não está em regime de urgência, você pode pedir vista a qualquer momento. Porque o Mário foi o único que eu vi pedindo vista. Não. Do projeto da Marina, né? Do projeto da Marina. Mas, enfim, de qualquer forma, eu gostei muito, né? Você elogiou uma situação do Executivo, você disse que alguns projetos já estavam vindo com todos os documentos. E agora teve
Dia 19 teve a audiência Dia 20 pública. foi... Teve a audiência pública de finanças, né? Foi no dia mesmo, a por exemplo. audiência quadrimestral de finanças. E como é E que ela você tem que achou? prestar conta do balanço financeiro. Eu não pude ir. O que você achou? E eu vou falar na próxima sessão, né? Ai, não tem spoiler. Vou falar na próxima sessão. Quer dizer, muita gente vai achar que eu estou defendendo o governo, mas na verdade eu não estou defendendo o governo. Não, né? mas aí eu vou que deixar tá. claro que a gente ainda tem uma saúde financeira. Né? Então, mas eu caso que, se você está dizendo que você disse que você é independente e você cansou de falar que quando for bom eu voto, quando não for eu não voto. Eu não voto. Você foi na audiência pública de quinta-feira? Eu também cheguei atrasado, 10, porque durou tão pouco. Quando eu cheguei lá 6h15, eu crente, eu falei, mas cadê a Caldeira? Já foi, acabou. Já acabou, Cris? Foi tão rápido assim? É assim, rápido. Não tem ninguém para perguntar, não tem ninguém para nada. Mas tinha Quer dizer, alguma pra coisa? mim ali, foi tudo ok? Para mim eu li os projetos, estavam completos, né? Tinha o memorial descritivo, tinha plano de trabalho, tinha só o de 3 milhões e pouco que não tinha, era para gastar em qualquer lugar. Ou seja, a gente liberou 3 milhões para eles gastarem no que quiserem. Eles quem? A Secretaria, né? De Finanças, o prefeito, né? Então vai aplicar lá a compra do material e coisa e tal. Quando é assim, tem que vir uma relação do que vai ser comprado. Então, como vai ser distribuído, né, vai ser usado em do PNAFM. Mas isso não pode ser uma reserva? Hã? Não pode ser considerado uma reserva? Já era superávit, já. 3 milhões já era superávit. Não, eu digo assim, não pode ser como se fosse uma reserva. Precisou de uma coisa urgente, que tem, sei lá, tem esse recurso. Isso daí. Então, mas daí errado por quê? Se a pessoa não sabe o que vai... ou não sabe para onde. Material de consumo, é que geralmente, minha filha, todas as suas coisas de material de consumo, você já tem uma estimativa do que vai ser. Bom, isso é verdade. Entendeu? Isso é verdade. Então, você já sabe que está faltando papel higiênico, copinho, um monte de coisa, entendeu? Porque, assim, ó, fechou o ano passado, o ano administrativo começou, dia 20 de janeiro. Entendeu? Então, antes do dia 20 de janeiro, você não pode fazer nada, compras, coisas. Né? Aí abre o ano administrativo, começa a andar. Então, eu entendo assim, como eu estou estudando para futuramente alçar novos voos, eu vejo assim que o gestor tem que ser preparado. Então, como ele já sabe que vai chegar ao final do ano, ele vai estar impedido de fazer novos procedimentos, ele já adianta lá atrás. Ele já vai deixar, ele já vai dar previsionado já tudo, para que naquele período que ele vai ficar sem o orçamento aberto, né, ele já vai ter suprido aquela necessidade ali. Não? Então ele já identifica tudo que, por exemplo, o cara que está vindo vereador e vai sair candidato a prefeito, ele já fica observando tudo aquilo. Entendeu? Então quando chegar lá na vez dele, ele vai falar, porra, bicho, quando eu era vereador, tal coisa falhava aqui por causa disso. Então eu já vou me garantir, provisionando, deixando tudo certo, para que quando chegar nesse período não falte isso. É uma baita estratégia. Uma baita estratégia. E para isso você precisa ter os cargos políticos certos, para que depois você não fique lá com aquele negócio, que nem o formulário. E também, meu querido vereador independente, você precisa estar bem, de uma certa, bem conectado, com as conexões, com as principais. Por isso que eu falo, o pessoal que queria muito que eu fizesse guerra com os demais. Eu acho que você está no caminho certo. Eu não posso, política, eu dependo deles. É como eu falei para você, eu tenho propostas que eu vou precisar tanto do contato com o prefeito, que ele é o chefe do Poder Executivo e a prerrogativa exclusiva dele, como também do apoio dos vereadores, como eu falei. Eu fiz as emendas impositivas, que hoje os vereadores não eram nada antes das emendas impositivas, e hoje eles continuam sendo quase nada, mas pelo menos tem emenda positiva. Entendeu? Não é nenhum herói, não é nenhum policial, não é nem nada. A doutora Júlia só que é delegada, entendeu? Poxa, mas hoje agora tem... Agora ela não é só delegada. Mas hoje tem a emenda impositiva. Ou seja, ele não é aquele super-herói que as pessoas... né? Mas hoje ele pode angariar recursos para o posto de saúde lá da localidade onde ele está. Ele pode reformar o posto de saúde. Entendeu? Ele pode comprar um caminhão novo lá
fazer um grupo, comprar um caminhão limpa-fossa, né, para melhorar o sistema Isso. Né, do esgotamento de fossa. Quer dizer, hoje tem mais, mas para eu fazer as emendas impositivas, eu precisei dos 18 vereadores para votar a mudança na lei orgânica, votar a mudança no regimento interno, entendeu? Isso é importante. Quer dizer, para os projetos de lei que eram de minha autoria, que eu tive aprovado na Câmara, eu precisei dos vereadores. Exatamente. Entendeu? Na e eu verdade, vejo assim, se Deus perdoa, não me colocando como vítima, né? Eu também sou osso duro de roer. Exato. Aliás, é mesmo. Se Deus perdoa, quem sou eu, um grão de areia para negar o perdão? Mas falar disso, o que você fez, e fez bem feito então, se você teve toda essa questão dos como você falou, dos projetos aprovados, a emenda positiva, você fez uma boa política. Fazer boa política não significa ser subserviente. É isso que eu vejo. Que não é ser subserviente. Se eu tivesse sido menos apaixonado, vamos dizer assim. Se tivesse feito menos guerra e mais política, sim, eu teria feito um mandato muito melhor na primeira vez. E as pessoas reconheceram. E aí, Codorna, entra isso aqui. Porque a hora que você faz, vão achar que eu estou falando pró-governo. Isso aqui, as pessoas que... A forma que você se comunicar, como você se comunicar, o seu assessor conseguir resgatar uma parte do vídeo que mostra que você, não é questão de estar com o governo, estar com a população, não é isso? A independência que eu entendo é isso. Estou errada? E não é porque, né, vamos dizer assim... Você vai concordar com o executivo? Não é que eu não tenho receio de defender o governo. Porque eu defendi agora essa semana passada. Você defendeu? Defendi um projeto de lei que era do funcionário público, mexia ali com a nomenclatura, não é? E adequava a nomenclatura, adequava a lei à carga horária que foi feita no edital. É básico. Mas quando você coloca lá o projeto de lei, mudando não sei o que lá de artigo, não sei o que lá do funcionário, do estatuto do funcionário, as pessoas já comem, nossa, vindo do governo para o funcionário público, deve ser coisa boa. Aí todo mundo vota sem debater, sem falar, sem explicar. Mas você, às vezes eu fico pensando, as pessoas ficam falando lá da cadeira, quando for importante, é bacana que suba lá. Ou então que fale no microfone. Ele está ali à disposição. Mas não precisa ficar 24 horas ali, né? Qualquer coisinha lá. Puta, é chato pra caramba, enfadado quem faz isso. Eu vou falar pra você da interferência política, que nem a gente debateu aqui o negócio da interferência política. Veja bem na prestação de contas agora que foi. O Tribunal de Contas, ele apontou que a gente tinha um déficit orçamentário, né, de quase 40 e poucos milhões, certo? Só que na audiência pública de prestação de contas da Finanças, nós temos um superávit de 10 milhões lá vai cacetada. Como isso? Como que uma informação oficial do Tribunal de Contas aponta mais de 40 milhões de déficit e agora na prestação de contas da Lei de Responsabilidade Fiscal aparece que nós temos 10 milhões de superávit? Interferência política. Você conseguiu averiguar? É interferência política. Eu estudo isso, né? Na verdade, nós temos funcionários públicos excelentes na parte de finanças. E você conseguiu averiguar? O que acontece? Aonde foi? O que acontece? Por que no Tribunal de Contas aparece que nós temos um déficit de 40 e poucos milhões? E lá, na prestação de contas, né, nós temos um superávit de 10 milhões. Contabilidade, contábil. Porque dentro da contabilidade de finanças, né, a parte política não coloca os restos a pagar, entendeu? Você falou disso já, eu acho. Exatamente. Então vai aparecer lá que nós temos 10 milhões de superávit, mas esses 10 milhões é para cobrir o restante do déficit que está lá, entendeu? Então, a finanças, a engenhosidade, ela separa do déficit os empenhos, o que está empenhado para pagar, entendeu? Então, se você for colocar o que está empenhado para pagar, né, na prestação de contas real, você não vai ter os 10 milhões de superávit, você vai ter um déficit. O que significa isso para a população entender?
ele não precisa colocar os boletos. Ué, se não venceu ainda os boletos, ele vai ter que provisionar. Politicamente, para aparecer bem, nós colocamos como as despesas, entendeu? O que está empenhado. Sim. E colocamos lá o superávit. Agora, para o Tribunal de Contas, não, eles colocam tudo junto. Sim, os empenhados junto com eles vão até o final do Exatamente, último. Daí você vê que não tem superávit, tem. Mas também, mas também não tem déficit. Exatamente, mas daí a gente vê que está equilibrado. Então. Entendeu? Você vê que está equilibrado. Por mais que a gente tenha o déficit de 40 milhões, a gente tem o dinheiro para pagar. Isso chama-se provisionamento. Você entendeu? A gente tem o dinheiro para pagar. Então, se eu for colocar na balança, não é? Aquilo lá vai ser pago. Entendeu? Então, na visão política, a gente está equilibrado. Agora, na visão técnica, a gente tem um déficit de 40 milhões que vai ser pago. Ou seja, também dentro desse seu questionamento, dentro disso que você está falando, há de se supor, então, que o falatório que teve essa semana, que o prefeito e que os ônibus vão até 6 meses no máximo, é uma falácia. Dentro desse empenho, desse superávit, está toda a questão dos ônibus também? Pode ser que sim, pode ser que não. O grande problema aí está na situação econômica do Brasil. Porque o próprio Tarcísio mesmo, o pessoal está revoltado com o Tarcísio dentro da prefeitura, porque os cortes do governo estadual são severos. Porque ele está cortando, fazendo um contingenciamento de orçamento para que ele possa manter as folhas de pagamento. Hoje nós estamos aqui, o limite prudencial para a folha de pagamento, segundo a lei, é 51,3%. 51,30%. Tá. Entendeu? Você pode chegar até o máximo de 54%. Nós estamos com 46,27%, salvo engano, alguma coisa assim. Ainda, então. Tem gordura sobrando. E isso é decorrente das terceirizações na saúde. Porque se nós não tivéssemos as terceirizações na saúde, o que são as terceirizações? A gente já estava para mais de 51. São funcionários, né? As terceirizações da saúde são empresas que assumem entendeu? Contratação de pessoal. Entendi. Entendeu? Se não tivesse isso, a máquina estava sobrecarregada. O que significa que cada vez mais o poder público, a gestão, vai ter que cada vez mais ter parcerias público-privadas, vai ter que fazer esse tipo de terceirização. Na verdade, o rito da administração pública está correndo para esse sentido. Você nunca mais vai ver concurso para braçal, serviços gerais, entendeu? Essas funções mais braçal, mais simples, né, que são operacionais, né, os trabalhadores que trabalham na rua, eles tendem a ficar na terceirização. Perfeito. E a parte técnica e burocrática sim vai ser concursada. Perfeito. Ou seja, pessoa auxiliar administrativo, sempre vai ser concursada. Eles veem isso daí porque quando falta pessoal, né, machucou e coisa, fica lá encostado, né, e você não pode contratar outro. Agora, quando está terceirizada, a terceirizada vai lá, ele vai ficar no INSS, vai ter o abrigo dele, mas a terceirizada pode repor contratando outro. Beleza. Entendeu? O Codorna, temos que terminar a nossa conversa. Quanto tempo? Um negócio de você não entender ali, eu comeu a entrevista danada. Não, mas eu acho que muita gente não entendeu, não. Eu sou muito burra, mas enfim. Não é. É que é difícil de entender mesmo a posição hierárquica entre a política e a pessoa que está em um cargo de função técnico burocrático concursado. Estamos indo para... Vou terminar antes das 2 horas, já está 1h50. Nossa Senhora. Ótimo. Vamos fazer uns bons cortes, viu? Não vou fazer entrevista semana que vem, vou aproveitar e fazer um monte de corte da sua entrevista, e tem outras entrevistas que eu vou fazer mais cortes. Dá um abraço pessoal, fala para eles irem lá na Câmara, para a população, viu falando? Sim. Acompanhar pela televisão, né?
A gente vai ter um grande trabalho aí. Eu estou como presidente da Comissão Permanente de Patrimônio, né? Eu estou pretendendo viajar agora para ver uma empresa que faz restauração, né, de taipa de pilão, e estou querendo ver se eu consigo trazer o curso, né, de restauração de prédios antigos, né, para o Instituto isso Federal. Vai dar outra live, porque outra entrevista. eu tenho grande preocupação com a nossa antiga prefeitura, né, que é o nosso centro cultural, né? A igreja, apesar de eu não ser católico e apesar de, né, não poder ter grande influência como político na restauração da Igreja do Rosário, a gente pode sim estar fazendo um trabalho, né, tentando ajudar de alguma maneira, mas para mim é muito importante porque é uma obra histórica do nosso município, a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, né, tem no Brasil inteiro, todas as cidades brasileiras têm quase uma igreja do Rosário, né, São Benedito. Então vejo assim que a gente vai ter um grande trabalho aí com relação ao patrimônio público, aquela placa de bronze do Júlio Prestes que sumiu ali do monumento na praça, né? Tem muita coisa para se fazer, mas eu vejo que a população precisa participar, né? A gente precisa colocar Câmara. o plano municipal de resíduos novamente em pauta para a gente adequar ele à contemporaneidade, né, ao estado, à atualidade, atualizá-lo, né? A gente precisa fazer muita coisa e tudo isso a gente precisa da participação do povo. Tenho falado também no Conselho Municipal de Saúde que a gente precisa pegar em afinco a criação, Deixa eu perguntar uma coisa. a estruturação dos conselhos dos bairros. O Conselho Municipal de Saúde é aberto à população? Quando vocês fazem? Aberto à população toda primeira quarta-feira do mês às 9 horas da manhã na Câmara Municipal. Toda primeira quarta-feira do mês? Toda primeira quarta-feira do mês, 9 horas. 9 horas da manhã na Câmara Municipal. Gente, eu vou. A primeira quarta-feira do ano, né? Não teve. Vai ser na quarta-feira de carnaval, então não vai ter. Acho que a primeira. Não, já foi. Não, do mês que vem. Do mês que vem eu não sei. Eu acho que vai ser dia 28, começa. Eu tenho lá o calendário. O calendário, depois eu passo. Isso é muito importante. Mesmo que a gente. É só ir participar. Por exemplo, eu gosto muito de participar do Consegue, você devia ir, muito bom. A gente pode dar o espetáculo da gente. Eu só não posso não tenho direito de voto, mas não importa, o importante é ir. É importante participar. O controle social não é coisa de esquerdista. Claro é coisa que é necessária. A gente tem que. Não é controle social, é conselho. Mas os conselhos são um controle social da administração. Os conselhos, Conselho Municipal de Saúde, Conselho de Acompanhamento das Contas do Fundeb, o Conselho do Meio Ambiente, que é o CONDEMA, o Conselho de Segurança, todos os conselhos são descritos como controle social. Então, a maneira como as pessoas ajudam a deliberar os assuntos orçamentários dentro da gestão. Mas lá no Consegue, eles realmente mandam para o executivo. Mas é uma tristeza, porque não é deliberativo. Todos os conselhos têm que ser deliberativos e a maioria dos conselhos aqui em Itapetininga são consultivos. O que significa uma coisa? Consultivo, ele não delibera. Vem uma nota lá que o governo vai comprar um negócio, entendeu? Vai comprar isso daqui, mas isso aqui não é prioridade para a educação, entendeu? Vamos comprar um caso, quando eu era presidente do Conselho do Fundeb, quando minhas crianças estudavam, eu fui presidente. Compraram um placar eletrônico para pôr no Mário Carlos Martins. Não pode. Com dinheiro do Fundeb, o Mário Carlos é do esporte. Não, tá certo, não pode mesmo. Não pode. Eu não assinei, não deixei ninguém assinar. Isso é o quê? Isso aí é deliberar. É deliberar. Agora, quando é consultivo, você vê, legal, puxa, infelizmente. Infelizmente o quê? Consultivo é o quê? Consultivo, não manda. Não barra. Não barra. Mas você consegue mandar as demandas para o executivo. Mas não barra. Só é consultivo, nós estamos mostrando aqui o que é demanda aqui, se você quiser, né, ele faz, se quiser. Geralmente faz. Não consegue. O Consegue é um dos conselhos que que é mais concorrido. Vai representante, às vezes
vai representante do GCM, vai representante da Polícia Civil, vai o representante do secretário de segurança. Nunca tem menos que 20 pessoas lá. Eu acho que às vezes está lotado, entendeu? Às vezes que eu fui, que você não estava lá, para mim foi difícil. Não é fácil colocar as coisas que é contra o que eles pensam. Verdade. Mas todo mundo fala, Codorna. Todo mundo fala, mas quando fala contra é difícil, né? Aí sempre levanta uma autoridade que está acima de você e põe o dedo. Não é assim, não é assado.